Hey, parabéns! Você destravou a sua primeira Special Bonus Class, uma aula bônus secreta e muito especial para você assistir enquanto a aula final da Fluency Week ainda não foi liberada. Na nossa Practice Time, a primeira aula prática, você estudou um diálogo cheio de estruturas, básicas e avançadas. E mesmo que esteja começando completamente do zero, viu que é possível sim aprender conteúdos avançados de forma simples e prática. Você também praticou padrões de pronúncia nativa e conheceu expressões, gírias e técnicas avançadas de estudo. Nessa aula aqui, você vai, utilizando os 4 passos do Fluency Hacking, desvendar e praticar alguns dos sons mais importantes no idioma, fazendo com que você sinta na prática o gostinho de falar um novo idioma com uma bela pronúncia. Além desses 3 sons muito importantes, a gente vai conhecer e praticar um tema gramatical que geralmente causa problemas para brasileiros. Com isso, a gente vai desde o início criar uma base forte para você caminhar a passos largos rumo à fluência. E muito importante, se você ainda não assistiu às primeiras aulas da Fluency Week, pausa agora esse vídeo e assiste. Aí sim você vai estar pronta para realmente absorver todo o conteúdo dessa aula. Se você já assistiu, estamos prontos para começar. Bienvenido, bienvenida a la clase práctica de pronunciación y gramática de Fluency Week. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula prática de pronúncia e gramática aqui da Fluency Week. Yo soy Peti Ferrari e sou tu professora de espanhol de Fluency Academy. E é um prazer enorme estar aqui com você durante essa aula. Na última aula prática, aula de diálogo com a Prof. Brenda, você aprendeu um pouquinho de pronúncia, de algumas estruturas, um pouquinho de vocabulário. Mas nessa aula de hoje a gente vai focar especificamente em algumas questões de pronúncia e de gramática. Tudo isso de um jeito super simples e sem complicação, para que você possa levar todo esse conhecimento para o resto da sua vida, até quando você estiver lá feliz da vida conversando com alguém em espanhol. Bom, a nossa aula de hoje vai ser dividida em 2 partes. A primeira delas é a parte de pronúncia, onde você vai aprender 3 sons muito importantes do espanhol. E eu quero te lembrar qual que é a importância de você aprender a pronúncia, de você focar e pronunciar direitinho desde o começo dos seus estudos em um novo idioma. Quando você está aprendendo, logo no começo, é bom que você não vá criando aqueles vícios de linguagem. E por isso que aqui na Fluency Academy a gente se preocupa tanto com a pronúncia desde o início. Independentemente de onde você for estudar, lembre-se disso. Foca na pronúncia que você vai se sentir cada vez mais seguro na hora de se comunicar. E para ajudar ainda mais nesse treinamento de pronúncia, é muito importante você ter um contato cada vez maior com nativos falando espanhol. Seja por música, seja por filme, seja diretamente com um nativo falando, e por isso a gente prepara todos os nossos materiais pensando nisso. Se você reparar na aula de diálogo que você já viu com a Prof. Brenda e também no nosso podcast, o Walk and Talk, a gente faz questão de ter material gravado por nativos, onde eles estão falando de uma forma bem natural, bem fluida, para que você possa ter esse contato de como eles realmente falam no dia a dia. E a segunda parte da nossa aula vai ser a parte de gramática, onde você vai aprender a usar el pretérito perfecto compuesto. Não se preocupa com esse nome agora, a gente já vai entrar nisso com mais detalhes, mas só para você saber, ele é um tempo para falar de um passado não muito distante. Mas eu vou te explicar isso de uma forma super descomplicada, com muitos exemplos, muito contexto, e você vai conseguir entender os usos principais dessa estrutura verbal. Então vamos lá. Antes de começar essa aula, eu quero te propor um desafio. Na sua aula de diálogo, você viu a frase las he pedido quando a moça falou que já pediu as tortillas para ela e o amigo poderem comer. Então, seguindo essa mesma lógica, eu quero te desafiar a falar a seguinte frase em espanhol. Eu aprendi muitas coisas boas em espanhol. Como é que você diria isso? Você tem alguma ideia? Não se preocupa porque logo a gente já vai voltar nesse tema. Agora eu vou te mostrar os 3 sons muito importantes do espanhol para você aprender durante essa aula. O primeiro som, como você pode ver aqui do lado, é o som da letra V. Em espanhol se chama V, ok? Então a letra V, ela tem esse nome. V, perfeito? E muita gente pergunta, mas como é mesmo a pronúncia desse V em espanhol? Eu já escutei algumas coisas diferentes. Então, o mais importante para você saber é que o V, ele tem a pronúncia igualzinho o B, igual o B do português. Então, como você pode ver nos exemplos que a gente tem aqui, a primeira palavrinha é valiente. Repete comigo. Valiente.
Não precisa ter medo, pode colocar um B aí no comecinho dessa palavra e falar valiente, que significa corajoso. E a segunda palavra que a gente tem aqui como exemplo é a palavra avión. Avión. Repete comigo. Avión. Então aqui, mais uma vez, o V vai ter som de B. Avión. Perfeito? Não tem segredo, não tem mistério. Se você fizer o V sempre com som de B, qualquer pessoa que fala espanhol vai te entender perfeitamente. Mas vamos lá, muitas pessoas falam, mas eu já escutei um som parecido com o V do português, ou um som que parece um B que as pessoas estão soprando, algo como avión ou valiente. Isso tá certo? Tá errado? Isso vai depender muito da pessoa que está falando, da região de onde ela é e como ela fala, né? Qual que é o sotaque dessa pessoa. O mais importante aqui é você entender que esse V, com a pronúncia de B, ele é o som mais claro possível que você pode reproduzir. Então, quando você está se comunicando em espanhol, quanto mais claro você pronuncia, melhor as pessoas te entendem. Então, não precisa se preocupar. Pode pronunciar esse V igual um B, sem medo e ser feliz falando espanhol. Então, mais uma vez, essas palavrinhas aqui, valiente e avión. Perfeito? O segundo som que você vai aprender nessa aula é o som do L em espanhol. Então, esse L, como é que a gente vai pronunciar? A pontinha da sua língua ela vai estar tocando o céu da sua boca. Então, por exemplo, essa palavra aqui, o nome do nosso idioma, espanhol. No finalzinho, você pode exagerar mesmo, não tem problema, tá bom? Então, repete comigo, espanhol. Perfeito? Então, em espanhol, esse L, ele sempre vai ter esse som, não importa a posição dele na palavra. Mas se você estiver com um pouquinho de dificuldade de reproduzir esse som, fica ligado que eu vou te dar uma dica bem legal agora. Você acabou de ver o L na palavra espanhol e aqui eu tenho uma dica e um exercício para você conseguir desenvolver melhor esse seu L mais exagerado. Independente da posição do L na palavra em espanhol, ele vai ter o mesmo som do L de lápis. Então, se você prolongar um pouco esse L em lápis, você pode pegar essa dica como uma forma de pronunciar o L na palavra papel. Papel. Perfeito? Outra diquinha que você pode tentar aí, se você ainda tiver com um pouco de dificuldade de fazer esse L mais exagerado, é imaginar que tem um A minúsculo depois desse L. Então seria algo como papel, papel. Então, esse sonzinho no final você não precisa soltar, mas isso pode te ajudar a ir desenvolvendo cada vez melhor essa forma de pronunciar o L mais exagerado, mais prolongado, com a pontinha da sua língua encostando lá no céu da sua boca. Aí, uma coisa muito importante, em português a gente coloca esse L que tá sobrando lá no final da palavra, ou quando ele tá antes de outra consoante, né, no finalzinho de uma sílaba, a gente troca ele por U. Por exemplo, nas palavras mal, papel, mil. Em espanhol, a gente não vai trocar esse L por U nunca. Então, a gente fala mal, papel, mil. E uma diquinha um pouco mais avançada para você conseguir falar um pouco mais parecido com o nativo, sempre que uma palavra termina com L e a próxima palavra começa com um som de vogal, você vai acabar conectando essas duas palavras. Então, por exemplo, se eu quero falar el amor, que significa o amor, se eu tô falando de uma forma mais fluida, eu vou juntar e falar el amor. Seria mais ou menos como dizer el amor. El amor. Então, só para fechar, repete comigo essas duas palavrinhas que a gente aprendeu com o L lá no final. Espanhol, papel. Perfeito. Então agora vamos voltar lá para nossa aula para ver mais um som, o som do CH em espanhol. Muito legal essa dica, né? Tenho certeza que agora você vai pronunciar esse L de uma forma ainda melhor. Agora, o CH em espanhol. O nosso terceiro som que a gente vai aprender aqui durante essa aula é o som do CH, que juntos formam um som só. Como é que ele vai funcionar? Ele vai ser igualzinho o som do TCH em português, quando a gente fala tchau, tch, tch. Então, ele é a junção de um T, né, o T, com um sh. Igual em chuva, por exemplo. Então fica tch, tch. Perfeito? Então vamos ver dois exemplos aqui com essa pronúncia. O primeiro deles é a palavra
muchacha. Repite comigo. Muchacha. Muchacha significa garota. E aqui a gente tem duas vezes esse som do CH, do CH. Em espanhol, a letra H se chama H. Então, CH. Muchacha. Repite outra vez comigo. Muchacha. Muy bien. E a segunda palavra que a gente tem aqui é nachos. Então, nachos é aquela comida que a gente tem dentro da culinária, principalmente mexicana, perfeito? Então, nachos. É como se tivesse um T antes do CH. Nachos. Repite comigo. Nachos. Nachos. Perfeito! Bom, agora que você já entendeu como é que você pronuncia esses três sons, vamos ver eles aplicados dentro de 8 frases, enquanto eu aproveito essas frases para te explicar um pouquinho de gramática. Então aqui começa a nossa segunda parte da aula, que é a gramática. Lembra quando você estava lá na sua aula de diálogo e você viu a seguinte frase? Listo, las he pedido y tendremos tortillas en nuestras pancitas en 25 minutos. Essa frase estava lá na sua aula de diálogo e aqui eu quero destacar esse he pedido. Esse he pedido é justamente a estrutura que a gente vai trazer para a nossa aula de gramática. Ela se chama, se você gosta de saber termos gramaticais, pretérito perfecto compuesto, porque ele está formado aí por duas estruturas, he pedido. A gente já vai ver sobre isso, mas não precisa se preocupar com esse nome porque a gente vai ver isso de uma forma bem tranquila e com vários exemplos para você. Então a gente vai dividir aqui as nossas 8 frases em 2 grupos, as frases afirmativas e as frases interrogativas, para você poder aí saber perguntas e respostas também. O mais importante não é você saber exatamente tudo como você usa esse tempo verbal no final dessa aula, mas sim ter uma pequena noção, uma ideia inicial de como isso funciona. Até porque a gente tem várias pessoas, né? Eu, você, ele, ela, nós, eles, ela, vocês, e a gente não vai ver todas essas pessoas aqui agora. Então, a gente vai focar naquelas que você provavelmente vai mais usar. Perfeito? Entonces, empecemos. Bom, então para nossa primeira frase, eu quero que você imagine que tá faltando algumas coisinhas aí para você e você saiu para comprar essas coisinhas, essas bugigangas. Como é que é a nossa primeira frase então? Hoy he salido a comprarme unas chucherías. Perfeito? A primeira coisa que a gente precisa saber aqui com relação a essa frase, que a gente já pode colocar em prática a nossa pronúncia e um pouquinho de vocabulário também. Essa palavrinha chucheria, então a pronúncia do CH, chucheria, perfeito? Que significa tralha, bugiganga, porcaria ou aquelas coisiquinhas. Claro que nem todas essas palavras existem no português, mas só para você ter essa ideia. Isso também pode se referir a uma comida, né? Umas guloseimas, docinho, balinhas, chocolates, essas coisas assim. Então vamos ver o que significa essa frase parte por parte. Primeiro, hoy he salido. Hoy significa hoje e he salido significa sair. Então a gente está falando aí do passado de uma coisa que já aconteceu. Então, hoje eu saí a comprar-me para comprar. Então, eu saí para quê? Qual foi o objetivo, né, dessa saída? Para comprar. Comprar-me, aqui nesse caso, esse me vai indicar que é para mim e a gente vai colocar isso lá no finalzinho da frase em português porque é o que faz mais sentido. Então, hoje eu saí para comprar umas coisinhas para mim, perfeito? Então, hoy he salido a comprarme unas chucherías significa hoje eu saí para comprar umas coisinhas para mim, vale? Vamos ver então aqui a nossa estrutura. A gente tem esse he salido. Yo he salido. A gente está falando de quem? De mim. Yo sou eu, tá? Então, he salido, eu tô falando que eu saí. Mas quando que eu saí? Quando que foi esse tempo? Foi hoje. Hoje ainda não acabou. Então, a gente está falando aqui de uma estrutura verbal que aconteceu alguma coisa no passado, mas esse tempo passado, ele ainda não acabou. Por isso que a gente está usando essa estrutura he salido. O que é esse salido, Peti? O salido, ele é do verbo salir, que significa sair, perfeito? Então, para essa primeira frase, eu vou explicar exatamente como é que essa estrutura se forma e ao longo das próximas você vai conseguir entender melhor pela repetição e pela prática. Bom, então como é que a gente vai formar essa estrutura? A primeira coisa que a gente precisa é de um verbo que indica
qual é a pessoa de quem que a gente está falando, perfeito? E depois a gente vai precisar adicionar a esse verbo outra ideia, né? Uma ação, alguma coisa que vai dar um sentido para nossa frase. Então, se eu falo eu saí, esse sair, ele está dando esse sentido de movimento, de alguma coisa que realmente está acontecendo. Em português, se eu falo somente eu saí, a gente não tem mais de um verbo. Mas em espanhol, a gente tem esse he salido. Esse he é o que vai indicar que sou eu, que sou yo, la persona de quien estoy hablando. Então, esse HE que a gente tem aí, ele é o verbo haber. Ok? Em espanhol a gente tem esse verbo haber, que ele vai funcionar indicando de quem que a gente está falando. E depois a gente vai ter esse verbo que dá o sentido com essa forma que termina com ado ou com ido. No caso, o verbo salir, a gente vai tirar esse IR do final de salir e vai trocar por ido. Então fica salido. Yo he salido. Para nossa segunda frase, eu quero que você imagine aquela situação de trabalho, que você está lá trabalhando sem parar e você todos os dias tem uma reunião. Você precisa resolver uma coisa aqui, falar com as pessoas ali. Então, a gente está falando aqui sobre reuniões de trabalho. A frase é a seguinte: Esta semana has participado en varias reuniones del trabajo. O que significa essa frase? Esta semana, a gente muda um pouquinho aí a pronúncia, mas o sentido é o mesmo do português, então a gente está falando desta semana que ainda não acabou. Lembre-se disso, a semana ainda não acabou. Não estou falando da semana passada, nem da semana que vem, eu estou falando dessa semana que ainda não terminou. Has participado. Aqui a gente tem aqui a nossa estrutura e a gente está falando de quem? A gente já vai ver isso. Vou colocar aqui para você visualizar. Você participou. Has participado, você participou. Em várias reuniões, você participou de várias reuniões. Então, em português, a gente fala participar de alguma coisa, mas no espanhol é participar em alguma coisa, perfeito? Então, reuniões, reuniones. E aí vem uma palavrinha que a gente vai pronunciar, que a gente vai poder praticar a nossa pronúncia, que é del trabajo, perfeito? Em português a gente fala do, né? De o trabalho. Em espanhol a gente vai falar del trabajo, que é de mais el. Del trabajo. Lembra que aquele L a gente pronuncia bem prolongado, um pouco exagerado? Então, del trabajo, perfeito? E mais uma questão de pronúncia aqui nessa nossa frase é a letra V. Então, quando a gente está falando de várias reuniones, esse V do várias vai ter som de B. Então, várias reuniones del trabajo. Perfeito? Então, mais uma vez, esta semana has participado em várias reuniones del trabajo significa esta semana você participou de várias reuniões do trabalho. Perfeito, compreendido. Mas de quem que a gente está falando aqui? Na primeira frase era he salido. Esse e indica yo. Mas aqui a gente não tem e, a gente tem as. De quem que eu estou falando? Pela tradução você viu que é você, perfeito? Em espanhol, esse você, quando a gente está falando diretamente com uma pessoa, principalmente quando a gente tem mais intimidade com ela, ou seja, quando a gente está falando de um jeito informal, ok? A gente vai usar o tu. E aí, esse has participado, o que indica que é tu, é esse as. Então, lembrando daquela nossa forma que a gente vai ter com o verbo haber, ele vai se transformar para as quando a gente está falando de tu. E participado, a gente está falando aí do verbo participar, que é aquela palavrinha que vai trazer o sentido da ação dessa nossa frase, perfeito? Então aqui a gente tem participar, a gente tira esse AR do final e coloca o ado, então fica participado, perfeito? Tá vendo que é bem tranquilo de formar essa estrutura? Então a gente já viu eu e você. Mas se eu quiser falar com você de uma forma um pouco mais formal, né? Se não é uma pessoa com quem eu tenha tanta intimidade, isso vai mudar? Eu vou explicar para você com um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Você acabou de ver uma frase com tu. Tu has participado. E eu falei para você que o tu a gente usa de um jeito mais informal, quando é uma pessoa com quem a gente tem mais intimidade. Mas se você estiver falando diretamente com outra pessoa e você não tem tanta intimidade assim com ela, ou você quer tratá-la com mais respeito,
como é o caso da nossa frase aqui, você vai usar usted. Você vai tratar essa pessoa de usted. E por causa disso, o nosso as, que estava lá com o tu, vai se transformar para a. Então, a nossa frase aqui é a seguinte: Abuelo, usted ha hecho unos dulces muy ricos. Que significa: vô, o senhor fez uns doces muito deliciosos. Então, a primeira coisa que você pode perceber aqui é o vocabulário. Abuelo é o vô. E essa palavra ricos, o que significa? Significa que os doces deram muito dinheiro para esse avô? Não. Nesse caso, a gente usa a palavra rico ou rica quando a gente se refere a uma comida ou alguma bebida que é muito saborosa, muito deliciosa. Então, nesse caso, a gente está falando dos doces. Esse neto ou essa neta está falando para o avô que os doces que ele fez estavam muito gostosos, muito saborosos. Então, agora que você já entendeu o contexto dessa frase, fica mais fácil você entender por que a gente está falando de usted. Nesse caso, como ele é uma pessoa mais velha, ele é o avô, a gente vai tratar ele com mais respeito. Não trata ele de você. Em espanhol é muito comum você tratar as pessoas que são mais velhas do que você, principalmente quando são senhores ou senhoras, por usted, para demonstrar realmente esse respeito e esse carinho que você tem por essa pessoa, por mais que ela seja da sua família, como é o caso aqui del abuelo. Então, na nossa estrutura anterior, a gente tinha tu, as. Mas aqui a gente tem usted ha. É com essa palavrinha que você vai conseguir identificar quando você está sendo formal ou informal falando diretamente com outra pessoa. Perfeito, Peti, compreendi. Mas cadê aquele ado ou ido logo depois do a? Onde ele foi parar? Bom, aqui nessa frase a gente colocou essa palavra especialmente para falar sobre algumas palavrinhas que indicam uma ação que são diferentes, elas são especiais. Nesse caso, hecho vem do verbo hacer, que significa fazer. Em português a gente diria feito. Ele também é um pouquinho diferente, né? Ele não é como caminhado, comido, ele também não termina com ado em ido em português. É uma palavra que vai funcionar de uma forma um pouquinho especial. A gente trouxe ela aqui para você para te mostrar que existem algumas palavrinhas que funcionam dessa forma, mas que você não precisa se preocupar com isso. Como essa é uma das mais conhecidas, a gente fez questão de trazer aqui para você poder já ter uma ideia de como ela funciona. Então, usted ha hecho significa o senhor fez. Perfeito? Agora, com relação à nossa pronúncia, lembra daquele L que a gente viu em espanhol, papel? Aqui a gente tem esse L mais exagerado no meio de uma palavra. Então, repete comigo: dulce, dulce. Perfeito. E a última coisa que é muito interessante aqui nessa frase, por isso que a gente está trazendo ela de uma forma especial, são essas exclamações. Você percebeu que a gente tem uma exclamação de ponta cabeça no meio da frase? Pois é, isso acontece porque a gente coloca os pontos de interrogação e de exclamação na forma escrita exatamente onde começa essa pergunta, quando for a interrogação, ou quando a gente está dando ênfase para o nosso sentimento, quando a gente usa essa exclamação. Então, quando eu estou falando diretamente com meu avô e eu falo abuelo, nessa parte não tem tanta ênfase, mas quando eu quero falar que os doces estavam deliciosos, aí sim. Usted ha hecho unos dulces muy ricos. Por isso que a exclamação tá logo antes de usted, porque é bem aí que começa essa ênfase nesse sentimento tão gostoso de doces que ele fez. Então, só para fechar, a frase abuelo, usted ha hecho unos dulces muy ricos significa vô, o senhor fez uns doces muito deliciosos. Compreendido? Vamos para a próxima frase então. Perfecto, entonces la próxima frase habla un poquito sobre hablar con los amigos. A gente vai falar aí de como é que a gente faz para se comunicar com os nossos amigos. Hoje em dia é muito comum a gente fazer isso usando a internet, né? Com chamadas de vídeo. Então é isso que está acontecendo aqui na nossa frase. Você tá louco para encontrar com seus amigos, mas você não pode por algum motivo, e aí você faz uma videochamada com eles. A frase é a seguinte: Nosotros hemos hablado con nuestros amigos por videollamada. Perfeito? Então, o que significa? Primeira coisa, o que é esse nosotros? Nosotros é nós, quando a gente está falando de um grupo de pessoas que a gente se inclui. Então, nosotros. Hemos hablado. Aqui a gente tem a nossa estrutura que a gente está formando aí com duas partes, né? Com dois verbos diferentes. E hablar significa falar. Então, no passado, nós
falamos. Com quem que a gente falou? Com nossos amigos. Então, nós falamos com nossos amigos. De que forma que a gente falou? Foi pessoalmente? Foi por carta? Foi por e-mail? Não, foi por videochamada. Perfecto. Entonces, aquí una vez más tenemos una forma de practicar nuestra pronunciación. Perfecto? Entonces, tenemos aí, a gente tem essa palavrinha videollamada. Lembrando que o V vai ter som de B. Então, não tenha medo de pôr um B aí nessa palavrinha. Videollamada. Videollamada. Perfecto? Então, vamos lá. Nosotros hemos hablado con nuestros amigos por videollamada. Nós falamos com os nossos amigos por videochamada. Perfeito? Então, focando naquela nossa estrutura, de quem que a gente está falando aqui nessa frase? A gente está falando de nosotros. Em espanhol tem uma coisa bem legal, que quando a gente fala nosotros, a gente também pode estar falando que são só mulheres. Nesse caso, se por exemplo sou eu e mais 3 amigas minhas, a gente vai falar nosotras, porque a gente só tem mulheres. Então vamos lá, nosotros a gente tem esse hemos hablado. O verbo que está trazendo sentido aqui para nossa frase é o verbo hablar, perfeito? Que significa falar. Mas o que está indicando a pessoa aqui nessa frase é o hemos. Então, quando a gente está falando de nós, de nosotros ou de nosotras, aquele verbo haber que a gente viu lá no comecinho, ele vai estar nessa forma, hemos. Agora, Pet, me fala uma coisa, a gente estava vendo aí que a gente usa essa estrutura verbal para poder falar de um tempo que ainda não acabou, uma coisa que aconteceu no passado, mas, por exemplo, como hoje e esta semana, ainda não acabaram. Mas e nessa frase? Aonde que está essa indicação de tempo? Se você reparar nessa frase, a gente não tem uma indicação de tempo. Então esse é o segundo uso que a gente tem para essa estrutura verbal. Quando a gente está falando de alguma coisa que aconteceu no passado, sem dizer quando isso aconteceu, é muito comum também usar essa estrutura, perfeito? Então, nosotros hemos hablado con nuestros amigos por videollamada, a gente não sabe quando isso aconteceu. A gente só sabe que foi no passado. Então a gente também usa essa estrutura, vale? Bom, respira fundo, a gente acabou de ver nossas frases afirmativas e eu tenho certeza que já tem bastante informação fervilhando aí na sua cabeça e você deve estar se perguntando, incrível, tudo isso que eu estou aprendendo é maravilhoso, mas como que eu vou memorizar toda essa informação? É muita coisa. Se você está pensando alguma coisa nesse sentido, não precisa se preocupar, pode ficar tranquilo, tranquila, respira fundo, porque na última aula a gente vai ter uma explicação. O Ravi vai falar com você sobre uma coisa maravilhosa que a gente tem dentro da nossa metodologia, que vai te ajudar a memorizar ainda mais esse conteúdo que você está aprendendo. E lembrando também, é claro, que no final dessa aula você vai poder escutar o nosso podcast, o nosso Walk and Talk, e poder praticar, escutar quantas vezes você quiser, e falar tudo isso que você está aprendendo aqui. Então é mais uma forma de você conseguir internalizar e memorizar todo esse conteúdo, perfeito? Bom, então agora a gente vai ver essa estrutura que a gente está aprendendo em perguntas. Imagina a seguinte situação, você conheceu alguém faz pouco tempo, e aí você tá conversando com essa pessoa e ela falou, nossa, eu vi aquelas suas fotos nas suas redes sociais e achei incríveis. Você viu meu comentário? Aí você fala para ela, não vi seu comentário não. E aí quando você vai ver, você não tá seguindo essa pessoa nas redes sociais. E aí você fala, meu Deus do céu, como que eu ainda não tava te seguindo nas redes sociais? Exatamente essa é a nossa frase. Então a gente tem, como yo aún no he echado un vistazo en tus redes sociales. O que significa essa frase? A gente tem uma expressãozinha bem legal aqui nessa frase, mas vamos por partes. A gente tem esse como yo aún no he echado. Vamos ver isso por partes. A gente tem a pessoa explícita aí nessa frase, né? Yo. Então a gente já sabe que eu tô falando de mim. Como yo aún, a gente vai traduzir como que eu, esse que no português a gente usa muito, mas no espanhol ele não vai ter. E o aún, ele é o ainda. Então essa palavrinha ainda, uma das formas de falar ela é aún, perfeito? Como yo aún, o que eu ainda fiz ou ainda não fiz? A gente tem uma frase negativa. Então, o no, ele é o não do português, perfeito? Como yo aún no. Como que eu ainda não? O que eu ainda não fiz? Vamos ver aqui
essa estrutura que ela é bem legal. A gente tem echar un vistazo, perfeito? E echar un vistazo, deixa eu copiar aqui para você poder acompanhar essa tradução, é dar uma olhada. Então, se eu tô querendo dar uma olhada numa revista, por exemplo, né, sem muito interesse, eu não tô lendo nenhuma matéria, não tô olhando nenhuma foto, mas eu tô só dando uma olhadinha, ou numa loja de roupas, você pode usar essa expressão, echar un vistazo. Nesse caso, a gente está falando de redes sociais. Você ainda não deu uma olhadinha nas redes sociais daquela pessoa que você acabou de conhecer. E a gente tem aqui justamente, né, já que essa que é a ação da nossa frase, a gente tem a nossa estrutura he echado, perfeito? Então, como a gente já viu lá nas frases afirmativas, indica que eu estou falando de mim. Yo he echado. Eu dei un vistazo, uma olhada. Então, en tus redes sociales nas suas redes sociais. Como yo aún no he echado un vistazo en tus redes sociales? Como que eu ainda não dei uma olhada nas suas redes sociais? Então, só para amarrar aqui essa questão da nossa estrutura, a gente está falando de yo he echado. Esse e indica que sou yo, e a gente tem o verbo echar, que é nesse caso dar uma olhada, né? Echar un vistazo. A gente tira o AR do final dele e coloca ado, echado, he echado, perfeito? E quando foi que isso aconteceu? A gente ainda não sabe, né? Mas a gente tem essa palavrinha aún, que ela indica que a gente está falando de alguma coisa que pode mudar a qualquer momento. Eu ainda não olhei, eu tô falando de uma coisa do passado, né? Porque eu ainda não olhei, mas daquele momento passado até o momento presente, isso ainda não aconteceu. Então a gente também usa essa estrutura nesse sentido de alguma coisa que a gente não sabe quando foi, mas que ela ainda pode mudar no presente. Ela ainda tem essa relação de uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, perfeito? E para a gente poder praticar aqueles sons que a gente viu no comecinho da aula, a gente tem duas palavrinhas. Echado, para você poder praticar o seu CH, echado, e a palavra vistazo, vistazo. Então esse V que tem som de B. Echado un vistazo. E aí uma coisa legal só para fechar essa frase que eu quero que você preste atenção. A gente tem essa pergunta com o como. Se você perceber, esse como, ele tem acento. E eu quero que você repare nisso porque nas próximas frases a gente vai ter outras palavrinhas que seguem mais ou menos essa ideia. Essa palavra que traz a ideia de pergunta, como, vai ter acento porque é uma pergunta. Fica ligado nisso porque nas próximas frases eu vou destacar as palavrinhas que indicam pergunta também. Agora, para a próxima frase, eu tenho certeza que muita gente se identifica com séries e filmes. E não sei se você é essa pessoa, mas eu adoro pedir indicação para outras pessoas de séries e filmes. Então, a frase é o seguinte: ¿Dónde has buscado esa serie tan buena en español? Vamos ver o que ela significa? A primeira coisa é esse donde, que a gente tem essa palavrinha que indica a pergunta, como eu acabei de falar para você. Repara que ela tem esse acento. Ele é o nosso onde do português. E esse has buscado, essa palavra buscar, muda um pouquinho o sentido dela entre o português e o espanhol. Em português, a gente está falando aí de buscar alguma coisa no sentido de ir lá pegar alguma coisa, mas em espanhol é procurar. E o as indica que é quem? Lembra? Tu. Perfeito. Então a gente está falando de você, de uma forma informal. Onde você procurou. Essa série tão buena é essa série tão boa. Então vou colocar aqui para você poder acompanhar a tradução. Onde você procurou essa série tão boa? Repara que em espanhol série não tem acento, perfeito? Em português sim. Então a gente muda aqui um pouquinho de tão para tan e boa para buena, perfeito? E aí a última palavrinha que a gente tem para você poder praticar a sua pronúncia do L no final da palavra, en español, a gente tem em espanhol em português. Então aquele L mais exagerado, espanhol. ¿Vale? Então vamos só para amarrar essa frase, o que ela significa? ¿Dónde has buscado esa serie tan buena en español? Significa onde você procurou essa série tão boa em espanhol, porque eu procurei várias séries e eu não achei. Onde você procurou essa série? Então, sobre a nossa estrutura, a gente está falando de tu, de uma forma informal, uma forma mais próxima com aquela pessoa. E a palavra que indica isso na frase é esse has. Has buscado.
Buscado vem do verbo buscar, que a gente tira o AR do final e coloca ado. Então a gente tem mais uma vez essa estrutura super simples de ser formada. Has buscado para falar aí de um passado que aconteceu quando? A gente sabe, a gente não sabe. Por isso que a gente está usando essa estrutura. Lembrando então que a gente pode usar essa estrutura quando a gente tem um tempo que não foi determinado, mas a gente sabe que essa coisa aconteceu no passado. Igual aconteceu nessa frase aqui. E lembra que eu te falei das palavrinhas que indicam perguntas? Aqui mais uma vez a gente tem donde, que é uma palavrinha que indica pergunta e ela também tem acento, percebeu? Se você reparar, a anterior era como. E aí a gente sempre vai colocar as nossas interrogações invertidas antes, tá bom? Então, donde e como são perguntinhas, palavrinhas aí que indicam essa pergunta. Elas vão ter acento e as interrogações vão estar de ponta cabeça para indicar que isso é uma pergunta. Nossa próxima frase fala sobre ir ao supermercado. Quando que é o seu dia favorito de fazer compras? Eu normalmente prefiro ir no meio da semana e à noite porque tá mais vazio. Mas tem gente que gosta de ir nos finais de semana porque é quando tem mais tempo. Então a frase é a seguinte: Él ha ido al super este fin de... Antes da gente entrar na nossa estrutura e na nossa tradução, eu quero focar primeiro em duas palavrinhas bem legais nessa frase com você. Dá uma olhada nessa dica. E as duas palavrinhas são super e fin de. O que elas querem dizer? Super é uma palavra mais curta para dizer supermercado. E fin de é um jeito de juntar numa palavra bem curtinha, fim de semana. Essas duas formas de usar as palavras de um jeito mais curto, elas são muito usadas entre amigos, de um jeito mais informal. E elas não são as únicas. Alguns outros exemplos que a gente tem de formar uma palavrinha mais curta a partir de outras palavras são esses. Bici para bicicleta. Profe para professor ou professora. Cole para colegio. E boli para bolígrafo. Existe uma lista muito grande dessas palavrinhas mais curtas. Você pode dar uma pesquisada depois se você quiser. Então agora que você já entendeu o vocabulário, vamos voltar lá para a frase para você entender todo o contexto e como a gente usa a nossa estrutura. Bom, então vamos entender primeiro a tradução, o que significa essa frase de uma forma geral. A primeira palavra que a gente tem aí é él, que significa ele, ok? Se a gente quisesse falar ela, seria ella. Tá bom? Em espanhol, ella é ela. Aqui a gente não vai mudar a estrutura, a gente poderia só mudar essa palavrinha aí no começo. Él, a gente poderia trocar por ella. Então, ele ha ido. Esse ha ido, nossa estrutura que a gente está aprendendo aqui, vem do verbo ir. Então, a ação dele é ir, só que lá no passado. Então, ele foi. Perfeito? Él ha ido al super. Ele foi ao supermercado. Quando que ele foi ao supermercado? Agora você já sabe o que significa fim de, então, este fim de semana. Ele foi ao supermercado este fim de semana. Él ha ido al super este fin de. Então, a nossa estrutura aqui a gente tem él ha ido. Esse a indica que a gente está falando dele ou dela, ou se você se lembrar lá nas nossas frases afirmativas, a gente usou usted, quando a gente estava falando lá com o vovô, lembra? Então a gente usa a para él, ella e usted também. E no caso dessa frase aqui, a gente tem uma palavrinha um pouquinho especial, que é o verbo ir. Se a gente tira o ir desse verbo, não sobra nada, né? Então a gente normalmente faz isso para depois adicionar ado ou ido, dependendo dessa terminação do infinitivo do verbo, dessa forma mais crua do verbo. Mas nesse caso, como o verbo ir só tem esse ir, então na verdade a gente acaba substituindo uma coisa por outra. Então essa forma que a gente usa para acompanhar esse nosso tempo, né, essa nossa estrutura verbal aí, a gente vai simplesmente usar ido. E quando que isso aconteceu? Quando que a gente quer saber se ele foi ao supermercado? Neste fim de semana. O fim de semana ainda não acabou. Hoje provavelmente ainda é sábado ou domingo e ele ainda não foi ao supermercado ou a gente ainda quer saber se ele já foi. Por isso que a gente está usando essa estrutura ha ido. Se eu estivesse falando, por exemplo, da semana passada ou do final de semana de 5 semanas atrás, por exemplo, é um tempo que está lá atrás. Ele não está mais aqui
fazendo parte do presente, ele ainda não está acontecendo. Então eu não poderia usar essa estrutura. Mas como o final de semana ainda não acabou e eu tô dentro do final de semana, a gente usa essa estrutura para indicar essa proximidade com o tempo presente. E mais uma palavrinha para você poder praticar a sua pronúncia da letra L é a palavra al. Al. Então a gente está falando aí al super. Al super. Então esse L mais exagerado mesmo. Al super. Él ha ido al super. O el também tem esse L, mas a gente vai acabar juntando com o som do A, que vem logo em seguida. Então fica él ha ido al super. Él ha ido al super este fin de. Repete comigo. Él ha ido al super este fin de. E a última frase aqui, ela foi feita especialmente para ilustrar uma situação que aconteceu aqui comigo e com a prof. Brenda. Imagina aí a situação, você decorando sua casa e falando, nossa, essa casa tá meio sem vida, né? Preciso colocar alguma coisa para alegrar um pouco mais. E aí você faz o quê? Você vai com a sua amiga, você vai com o seu amigo, com alguma pessoa da sua família comprar plantas e enche a sua casa de plantas, olha, não preciso nem falar nada, é só vocês verem aqui atrás de mim. Então a frase é a seguinte: ¿Cuántas plantas nosotras hemos comprado para nuestras casas? É uma pergunta aí pra gente não tem ideia, foi tanta planta que a gente nem sabe quantas foram. Então o que significa essa frase? Mais uma vez a gente começa aí com essa interrogação invertida e essa palavrinha que indica uma pergunta. Quantas? Perfeito? Então a gente coloca com C, tá? Em espanhol, quantas, a gente escreve com C, em português a gente escreve com QU. Então, quantas plantas, né? Essa tradução. Nosotras, aqui nesse caso, como eu tô falando de mim e da prof. Brenda, somos só mulheres, então eu vou falar nosotras e não nosotros. Então aqui a gente traduz por nós. Em português não tem diferença, né, se é masculino ou feminino. Hemos comprado. Aqui a gente tem a nossa estrutura para indicar que é alguma coisa que aconteceu próxima do presente ou que a gente não sabe quando foi. Em português a gente diria somente compramos. Para hemos comprado. E aí, para nuestras casas. Aqui a gente está falando da minha casa e da casa dela. Então, para as nossas casas. Quantas plantas nós compramos para nossas casas? ¿Cuántas plantas hemos comprado para nuestras casas? Eu não sei. Será que a prof. Brenda sabe? Bom, então aqui para focar na nossa estrutura, a gente tem a palavrinha nosotras e o que vai indicar dentro dessa frase, né? Dentro da nossa estrutura verbal, que a gente está falando de nosotras é hemos, perfeito? Hemos, que vai vir seguido desse verbo, dessa palavrinha que traz o sentido, que traz a ação da nossa frase, que é comprar. A gente tira o AR do final e coloca ado, então fica comprado. Quando que isso aconteceu? A gente não sabe. Como a gente não sabe, mas sabe que foi uma coisa que aconteceu no passado, a gente usa essa estrutura verbal. Hemos comprado. E aqui, para finalizar aquelas palavrinhas que eu falei para você prestar atenção, que indicam que é uma pergunta, então aqui a gente tem esse quantas, perfeito? Mais uma vez, com as interrogações, né? Inicialmente, a interrogação invertida e a interrogação normal ao final, para indicar que é uma pergunta, e também essa palavrinha que indica que é uma pergunta. Quantas, donde, como, quién, quando. Todas essas palavrinhas, quando elas estão dentro de uma pergunta, elas vão levar um acento. Van a llevar la tilde, que a gente chama em espanhol o acento. Perfeito, então chegamos ao final de nossas frases e eu quero fazer um resumo para você relembrar tudo que você aprendeu durante essa aula de hoje. A primeira coisa foram os 3 sons muito importantes que a gente viu durante a nossa aula. O primeiro, o som da letra V, que tem som de B, como nas palavras valiente, pode repetir comigo, valiente e avión. Avión, que significa corajoso, corajosa e avião. Depois a gente viu o som da letra L, que pode ter qualquer posição na palavra, sempre vai ter esse som de como a gente viu nas palavras espanhol e papel. Espanhol, papel, que significa espanhol e papel. Não coloquei a tradução aqui porque é praticamente igual em português. E também a gente viu o som do CH em espanhol, que é o mesmo som de TCH do português, como na palavra tchau. Então a gente tem as palavras
muchacha, muchacha, que significa garota, menina, e a gente tem a palavra nachos, nachos. E na parte de gramática, você aprendeu aquela estrutura que a gente usa para falar de alguma coisa que aconteceu no passado, mas essa ação aconteceu num tempo passado que ainda faz parte do presente. Por exemplo, quando a gente fala hoje, pode ter sido hoje mais cedo, mas hoje ainda não acabou. Quando eu falo este mês, pode ter sido num dia anterior, mas ainda não acabou o mês. Este ano e assim por diante. Ou quando a gente não fala o tempo, quando foi que isso aconteceu, mas a gente sabe que aconteceu no passado, a gente também usa essa estrutura. Uma curiosidade é que na América Latina essa estrutura verbal ela é bem pouco usada, mas na Espanha eles usam muito essa estrutura aí composta com esse verbo haber e essa palavrinha, esse verbo, essa ação que termina com ado ou com ido. Então, para a gente poder relembrar como que essa estrutura se forma, vou colocar aqui as pessoas que a gente viu. E aí a primeira pessoa que a gente viu foi yo. Então a gente usa o e. A primeira parte dessa estrutura vai ser e para indicar que sou eu. He hablado, he salido. Vou colocar aqui todas as pessoas com os verbos hablar e salir, para você poder perceber que essa parte da estrutura não vai mudar para ninguém. Só vai mudar a primeira palavrinha. Quando a pessoa é tu, quando eu tô falando diretamente com outra pessoa de um jeito informal, eu vou usar has. Então, tu has hablado, tu has salido. Agora, se eu tô falando diretamente com você, mas eu tô te tratando de um jeito formal, com um pouco mais de distância e respeito, ou se eu tô falando dele e dela, a gente vai usar a, perfeito? Então, usted ha hablado, usted ha salido, ou él ha hablado, ella ha salido, perfeito? E quando eu tô falando de nós, se eu tenho somente homens ou homens e mulheres misturado, nosotros, e se eu tenho somente mulheres, nosotras, a palavrinha que vai indicar as pessoas nesse caso é hemos. Nosotros hemos hablado, nosotras hemos salido. Então, agora que você viu esse resumo, vou reler as frases para você poder internalizar e ver como esse assunto ele é bem tranquilo. Vamos lá então, a primeira frase é: Hoy he salido a comprarme unas chucherías, que significa hoje eu saí para comprar umas coisinhas para mim. A segunda frase é: Esta semana has participado en varias reuniones del trabajo, que significa esta semana você participou de várias reuniões do trabalho. Abuelo, usted ha hecho unos dulces muy ricos. Vô, o senhor fez uns doces muito deliciosos. Nosotros hemos hablado con nuestros amigos por videollamada. Nós falamos com nossos amigos por videochamada. E las preguntas, las frases interrogativas. Como yo aún no he echado un vistazo en tus redes sociales? Como que eu ainda não dei uma olhada nas suas redes sociais? ¿Dónde has buscado esta serie tan buena en español? Onde você procurou essa série tão boa em espanhol? Él ha ido al súper este fin de? Ele foi ao supermercado este fim de semana? ¿Cuántas plantas hemos comprado para nuestras casas? Quantas plantas nós compramos para as nossas casas? O mais legal disso tudo é que você pode usar essa mesma estrutura com vários verbos. Agora que você já sabe como essa estrutura funciona, você pode começar a tentar criar suas próprias frases e expandir cada vez mais a sua comunicação. E agora eu acho que você já consegue me responder a pergunta que eu te fiz lá no início dessa aula, aquele desafio. Como você diria que você aprendeu várias coisas muito boas em espanhol? É isso mesmo, você diria: He aprendido muchas cosas buenas en español. Então, você está falando aí de uma coisa que acabou de acontecer. É um passado, mas ele ainda está bem próximo aqui do presente. Então, você usa essa estrutura. He aprendido muchas cosas buenas en español. Perfeito? E como que eu vou lembrar disso tudo, Pet? Pelo amor de Deus, me ajuda! Calma, fica tranquila, porque eu sei que tem todo o conteúdo de hoje, tem o conteúdo da aula de diálogo e você ainda vai ver um pouquinho aí das aulas de gírias e expressões de nativos. Mas não precisa se preocupar com isso. No finalzinho da Fluency Week, o Ravi vai te dar uma dica maravilhosa de uma técnica que é a cereja do bolo, que é a parte mais legal que a gente tem para você poder memorizar esse conteúdo. E claro, você ainda também, agora no finalzinho dessa aula, vai poder praticar com o nosso Walk and Talk, o nosso podcast onde você vai poder praticar, falar, memorizar e escutar quantas vezes você quiser
todo o conteúdo dessa aula de hoje. Perfeito? E fica ligado, fica ligada, porque a próxima aula vai ser com a nossa queridíssima professora nativa mexicana, Cas Aragon. E ela vai dar uma aula incrível sobre algumas gírias e expressões que os nativos usam muito em espanhol. Então continua acompanhando, continua seguindo aqui o nosso evento maravilhoso e eu agradeço muito a sua companhia, foi um prazer estar aqui contigo, foi um gusto estar contigo aqui durante esta classe, espero que te haya gostado. Um super beijo e nos vemos muito pronto. Você completou a sua primeira Special Bonus Class. Agora é hora de fazer a prática da aula indicada nos passos logo abaixo aqui do vídeo e depois correr para assistir a segunda aula bônus, que você pode acessar com o código O Grande Salto, em letras minúsculas e sem espaços. Essa será uma aula com um professor nativo 100% no idioma que você está aprendendo. E presta atenção, mesmo que você esteja começando agora, você vai conseguir seguir essa aula sem dificuldades. Lembrando que o prazo para assistir as 2 aulas bônus e ganhar um prêmio secreto irado é agora na quinta-feira, dia 2 de julho, às 8 horas da noite, quando eu vou liberar a última aula da Fluency Week e te ensinar a técnica de memorização e fluência que revolucionou a forma como eu aprendo idiomas e vai fazer o mesmo por você. Mas antes disso, me responde aqui na área de comentários. Se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo para praticar os idiomas que você vai aprender, qual seria esse lugar e por quê? Me responde aqui embaixo que eu quero muito te conhecer um pouquinho melhor. That's it, and I'll see you on the next class of Fluency Week. O meu maior medo ao inscrever-me no curso do Ravi foi principalmente o facto de ser um curso online. Achava que se calhar não era assim tão bom ou tudo tão maravilhoso como o Ravi dizia, e pelo facto de ser em português, porque o português não é a minha língua materna e achava que se calhar isto podia ser uma barreira, mas não o foi. Percebi, acho que foi logo na primeira aula, que o curso era 100% confiável, que o português não ia ser uma barreira para mim e que realmente a metodologia e toda a inovação que o Ravi falava era mesmo verdadeira. Posso-vos garantir hoje que o curso vale 100% a pena, é mesmo incrível, mesmo nas aulas que achamos que são mais básicas, pelo menos eu que tinha estudado inglês por muitos anos, aprende-se imenso, tudo é muito mais simples, nada é uma complicação, está tudo sempre tranquilo e acho que vale mesmo a pena. A minha satisfação é 100%, acho que este curso superou as minhas expectativas e pronto, é muito diferente a tudo aquilo que há no mercado, aquilo tudo que, pelo menos eu estava habituada a um curso normal, com um professor e com os trabalhos de casa e aquilo tudo. E pronto, e pelo facto de ser online, permite-nos encaixar todo o nosso dia-a-dia para vermos o inglês de uma maneira diferente. Eu acho que este curso não só ajudou-me a atingir um nível de inglês incrível, senão também a demonstrar-me que eu sou capaz, não só de fazer isto, senão de fazer muitíssimas coisas, só com determinação. Por isso, tu que estás a ver este vídeo e achas que se calhar este vai ser mais um curso, eu digo que não, este é o curso que vai te ajudar a atingir todos os teus objetivos. Por isso, bora? Eu era essa pessoa insegura com o meu inglês, eu tinha medo de falar por não saber algumas palavras, e um belo dia eu tava rolando meu feed e aí eu encontro um cara todo descabelado, mas com um carisma muito grande, e esse cara é o Ravi, e ele me apresentou o Fluency Masters. Por aí que eu descobri esse método dele de ensinar inglês que, assim, me conquistou desde o início. É um memorization hack, é uma forma uma ideia super simples, mas que com tanta dedicação e tanto foco aonde a gente quer chegar, que é a fluência, essa ferramenta é simplesmente brilhante. I was thinking if this fluency hacking method can be possible. You know, studying by myself at home, I wasn't feeling able to do this, but I was completely wrong. And now I can speak in English, making calls, writing emails, talking with my coworkers. That is amazing for me. And all the support that Ravi team gave us. Well, I'm really, really happy nowadays, and I hope you guys join us soon. Por causa do Memorization Hack, ou por causa de todas as outras ferramentas que são utilizadas, a gente vê as coisas com muita frequência. E isso faz um diferencial enorme. Então, até fui aprovada no processo seletivo que teve uma entrevista em inglês, e isso foi muito gratificante.
And this course is amazing and changed my life. Thanks.